E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Nico, eu não falei no primeiro episódio, e a gente vai continuar aqui a nossa teste, né? Episódio 2. Vamos continuar vendo Death Note, então se vocês quiserem acompanhar a gente, ver ao vivo, esses primeiros 5 episódios aqui provavelmente vão ser gravados, não vão ser ao vivo, mas já fica o convite para quando a gente estiver ao vivo, você quiser assistir junto com a gente e comentar, né? Ver a bagunça que é. Porque se você tá vendo só o episódio gravado no, no Spotify ou um agregador de podcast, você não vai ver a gente aqui, a nossa webcam, enquanto a gente fazendo react, né? Não vai estar o anime em si na tela, mas você vai ver nossa webcam aqui com um react. E aí vocês podem conversar enquanto a gente assiste junto com a gente e por aí vai. Então, novamente aqui, o nosso Robot e a Rayane. Querem dar um oizinho aí antes da gente começar? Oi. Agora, E agora aí, que eu vi. gente, vamos continuar, né? Então, Boa. Já peço desculpa aqui que eu minimizei o Discord e a cara de vocês estava travada. Depois vocês vão ver. ficada linda. Ficou engraçado. Só não gosto de ter travado numa das minhas bocejadas, que por algum motivo não querem acabar. Tá com soninho? Não sei, cara. Tô só bocejando, no sono não tô, não. Safe. Então, vamos continuar. Vai pular a intro dessa vez? Já daqui a pouco eu começo também. O único ruim pra mim é assistir sentado, cara. Eu fico com muita preguiça de assistir sentado, assim. Gosto de estar largado, deitado. Ah, tá. Eu achei que você queria assistir em pé. Não, pô. Eu também no primeiro momento eu pensei isso também. É que, tipo, se ficar sentado na cadeira do PC, tá ligado? Eu já fico o dia inteiro sentado no PC, na cadeira do PC. O cara quer assistir o negócio que nem um show de heavy metal. Cara. Quer pular a intro? Quem quiser pular a intro aí, pra mim tá de boa. Quiser pôr o som também. Fazer a boa. Pulou muito. O som vocês habilitaram? Pra mim tá sem som. Só pra saber. Aqui tá normal. O bom é que então a gente pode controlar nosso próprio áudio. Alguém que não quer sair, né? Essa legenda aqui na cara. Quantos anos será que eles têm aí? Deve ser uns 16, né? Padrão de anime. É. Esse bicho vai ficar seguindo ele pra onde ele for, é? Tá mutado. Ué, que isso? Eu não pausei, não. Ele vai ficar. Ele fica conectado, né? Por causa do livro, do caderno.
tem um tempo limite, só o dia inteiro. O cara falou com uma naturalidade, né? Não Easy, é? pô. Tipo, quem é a família dele? Ninguém pra ele. Tipo, sei lá, se der ruim, só vou ter que matar minha família.
Que cara bom. Olha a cara de psicopata. Eu gosto. Hitler pensava parecido, né? É o mais óbvio a se fazer, né?
Caralho. Gente, em rede nacional. Pai tá com sucesso. Porque ele tem que ter em mente o rosto da pessoa, né? Pra que ela morra. O rosto e o nome, é. Deve estar muito puto. Se lascou agora. Tirar as calças pela cabeça. Porra, essa Sokka travou. A minha? Não, da Rayane. Pelo menos pra mim. Travou pra tu? Aqui tá normal. Tenta desligar e ligar de novo. Olha. Olha. E agora? Agora voltou. Ó a cruzinha do Super Smash Bros. Aonde? Aqui, ó. Caio. Aqui, ó. Aí a cruzinha do Super Smash Bros. Só procurar aí o logo do Super Smash Bros. Você vai ver a mesma cruz. Coincidência? Acho que não mesmo. Caramba, o cara já meteu a Nintendo no meio já, tá ligado? A Nintendo tá por trás do elo. Pô, eu lembro a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito confuso. Eu falei, ué, mas o nome dele não é Light? Aí agora tem um cara que chama L. Aí eu falei, será que é a mesma pessoa? Eu tinha ficado mal confuso. Aí agora faz mais sentido. Acho que até por isso que colocaram o nome dele de Kira, né? Algo parecido assim, pra dar aquela diferenciada. Eu não acho que é pra dar uma. É engraçado até, mas eu não acho que é pra dar uma diferenciada. É só porque não tinham como saber o nome real dele, então tiveram que ficar chamando pelo pseudônimo mesmo.
Até porque se soubesse o nome real dele de alguma forma, ele iria se fuder. O nome dele não é nem desconhecido, né? Quer dizer, não é nem comum, né? Então não é muito difícil achar o Light. Não, mas do Light ou do L, você diz? O Light, o L, o nome do L não é L. Ah, O nome não. do L é outra coisa. Sim, sim. Pô, mas aí, já puxando já esse episódio, mano, ele foi muito burro, na moral. Já falo logo, velho. Ele foi muito burro, velho. Foi uma. Como é que ele matou uma pessoa que tá sendo transmitida em rede nacional? Não, fora que ele se entregou onde que ele tava de diversas formas, né, também. Não, então, muitas coisas ele não tinha como saber, mas eu acho que a principal justificativa para as ações dele é que ele estava meio que no auge do que ele estava alcançando, sabe? Quando ele entra na internet, começa a ver ele sendo referido por um pseudônimo, mas adorado por diversas pessoas, etc., ele começa de fato a se sentir como um deus. E aí, na hora que ele vê alguém que né, Consegue confrontar ele. tá confrontando ele em rede nacional, ele vê uma chance de conseguir mais adoradores, mais pessoas que considerem ele Deus. E aí, dessa forma, seria punindo a pessoa que está contra ele no exato momento em que ela está contra ele. Ele entrou numa ingenuidade. Ele provavelmente sabia que não era uma atitude muito inteligente, mas ele não via consequências para essa atitude. E parte disso vem do porquê ele não pressentia uma reação tão rápida da polícia e muito menos tão inteligente, né? Então é bem maneiro. Esse autor aí que escreve o Death Note, ele tem umas ideias muito fodas, assim. Ele foi o primeiro que fez esse gênero mind game de uma forma tão inteligente e complexa. E, enfim, isso continua aí à frente do anime. Só que o que eu acho que, pra um cara tão esperto, né, como o anime diz, o Light foi muito ingênuo de tipo, bom, beleza, ele quer que todo mundo saiba que ele é o deus da porra toda. Só que ele já sabia que uma hora o pessoal ia ligar os pontos. Falar, bom, tem alguma coisa acontecendo aqui. Só que ele só matou gente do Japão. Então, tipo, fica muito óbvio saber que ele tá no Japão. Ele poderia. Não, eles falaram que ele matou ao redor do mundo. Muita gente morreu ao redor do mundo. É? Assim. Tanto que foi Acho que por eu não isso reparei, então. que todas as polícias do mundo se reuniram lá naquele lugar lá. Porque realmente estava todo mundo preocupado com a merda que ia dar. Então acho que eu não prestei atenção. Ele só encontrou porque a primeira vítima dele foi no Japão, né? E depois por causa da transmissão, né? Que ele falou lá que era nas regiões. Não, é porque o El, baseado em vários padrões no caso, ele foi fazendo diversas suposições, mas ele não tinha como provar nada, e ele acabou provando tudo numa tacada só. Ao mesmo tempo que pode-se dizer sorte, pode-se dizer também que ele tinha um ótimo instinto, uma ótima inteligência para provar isso, sabe? Ele provavelmente ligou, tipo, que falou que foi mais de 100 pessoas, né? Alguma coisa assim. Ele provavelmente viu que, sei lá, a maioria era numa região ali da Ásia e foi fechando, né? Falar, vamos tentar por aqui, né? Se não der, a gente testa de outra forma, igual ele falou. Ia ser transmitido em várias regiões, só que acertou logo de primeira, né? E ele é tão inteligente quanto o Light, né? Olhando assim nesse episódio, parece que ele é mais inteligente, né? Porque Realmente. o Kira foi muito burro, velho. E eu Muito ingênuo. Eu, assim, como eu não assisti os outros episódios, eu acho que o Light ele vai se sentir desafiado. E pela primeira vez ele encontrou alguém que fizesse ele perder de alguma forma, né? Era exatamente isso que eu ia falar. Lembra quando eu falei que eu jogo videogame para ganhar dos meus amigos? É mais ou menos isso aí que aconteceu ali com o Light. O Light ele estava acostumado a conviver com pessoas que eram claramente piores do que ele. Claramente. Então ele sempre nivelou por aquilo. Ele falava: eu tenho que ser esse tanto aqui de bom, porque eu sou melhor o bastante do que as pessoas que estão à minha volta. No momento que ele se sente desafiado por uma pessoa que claramente está
tá um nível superior a ele, pelo menos nas ações, né? Ele fez uma ação de nível muito superior ao que ele estava antecipando que alguém fizesse. Ele vai começar a se melhorar. Eu acho que essa é a ideia. O que tá acontecendo que o negócio tá mudando de... Eu tô pulando aqui pra ver se tem alguma coisa pra eu falar também. Mas é mais ou menos isso. Ele vai começar a se nivelar pelo elo e deve se melhorar como jogador, digamos assim. Por aí. Justo, faz sentido. E esse lance da gaveta aí, vocês acharam inteligente e da hora? Sei lá. Maior viagem essa porra. Eu achei meio sem sentido também. Não, sem sentido não é. Não, óbvio, seguindo a lógica de proteger, né? Cara, o maluco... Não. O que acontece ali na gaveta não é sem sentido. Agora, o maluco, ele tá vivendo por um tubo de caneta Bic, cara. Não sei como. Um acidente. Enfiou meio de lado no buraco, fudeu, porque aquele negócio vai entrar em contato e vai ter uma combustão ali, tá ligado? Amassou sem querer. Ok, eu acho que o seguinte. Ai, passou uma moto aqui agora. Relaxa. Eu acho o seguinte. Eles colocaram esse lance da gaveta antes, né, desse fuar todo o que aconteceu em rede nacional, para, por exemplo, focar na inteligência dele. Mano, olha como ele é inteligente, olha o que ele faz para proteger um caderno. Ele usa toda a física, matemática, química, um monte de coisa para proteger um caderno. Então, para nós que estamos assistindo, entender, poxa, ele é muito inteligente. Aí pega e mais para frente aparece que existe um cara mais inteligente que ele, que venceu, vamos supor assim, que ganhou dele de certa forma em algum momento, né? De certa forma é contraditório também. Eu acho que essa contradição é feita para mostrar que o Light ele não como é que eu posso dizer, desprovido de... Não é impossível o Light ser levado pelos próprios sentimentos, né? Porque quando o Ryuk chega para ele e fala, mas Light, esse lance aí de gaveta flamejante não é meio perigoso, não? Aí ele fala, perigoso? Você tá falando mais uma coisa engraçada, cara, porque eu já tô correndo o maior perigo aqui. Você não tá vendo que eu tô correndo perigo pra cacete? Então isso aqui é só mais uma coisa. E aí, no momento seguinte, ele é levado pelas emoções e toma uma atitude que é completamente precipitada. Ou seja, supostamente ele já precipitava que ele seria procurado e etc. Talvez ele até precipitava que ele ia ser encontrado em algum momento se ele não tivesse atitudes cautelosas, mas no momento seguinte, levado pelas emoções, ele toma uma atitude não cautelosa. Deixa bem claro, né, que foi levado pela emoção. Ele escreveu uma folha inteira o nome do cara, né? Tipo, ele tava muito emocionado ali. Até ali, as pessoas... Até que ele... Tipo, as pessoas que cometiam as maiores atrocidades possíveis. Ele usava uma linha do caderno para escrever. Aí vem um maluco que desafiou ele como Deus. Aí, nesse momento, ele vai lá e usa 10 linhas para escrever o nome do cara, tá ligado? Emocionado é pouco. Ele se sentiu encurralado, né? De certa forma. Ele meio que quis provar pra ele mesmo, né? Que tipo, mano, sou eu que mando nessa porra aqui. Quero ver se você sair vivo dessa. Eu acho que ele se viu, opa, tem alguém querendo tomar o meu posto de Deus, tem alguém querendo ser Deus mais do que eu, então vou arrancar logo ele do caminho, que eu posso, né, já que eu posso, e fica tudo certo. Aí eu fico pensando, imagina um livro desse numa mão de um doido igual ele. Tipo, ele ia ver uma pessoa que ele não gosta e, te matei, otário, hahaha. Porque, tipo, se eu tivesse esse livro, mano, eu ia usar, tipo, sem dó. Eu ia matar geral que é ladrão, essas coisas. Falo mesmo. Então, aí... Eu ia usar ao seu favor, né? No caso, eu usaria ao meu favor também. Então, mas aí que tá. Não é usar ao seu favor. Ao seu favor em que sentido? Tipo, você não gostou de uma pessoa, você vai matar ela? Eu ia usar, tipo, em prol do bem, assim. Tipo... Essa é a questão. Você começa com esse pensamento quando você vê o então, aí que tá. Olhou feio pra mim, aí eu que posso tá. matar ela, não gostei, vou matar.
Não Que é um necessariamente, depende do quão frio você é. A intenção do Light desde o início era se tornar Deus mesmo, era o que ele queria. Ele não tá nem exatamente aí para o fato de existir maldade no mundo. Eu acho que parte do que ele encontra na motivação é, primeiro, se tornar Deus e como? Acabando com a maldade no mundo. Mas então, isso inclusive, eu acho que eu já sei a resposta do Nicolai para a pergunta que eu ia fazer agora, mas a pergunta é: o que vocês acham se vocês pudessem escolher a existência de um Light Yagami com Death Note no nosso mundo ou não? O que vocês escolheriam? Eu acho que Mas em que sentido? Tipo, ele só existir e matar todo mundo assim? Foda-se. Não, existir e tomar as atitudes que ele tomaria, entendeu? Porque, enfim, mais aí pra frente do anime ele vai tomar outras atitudes que talvez a gente não concorde, mas até aqui, o que ele tá fazendo? Vocês acreditam que ele deveria existir como pessoa? Cara, se fosse antes de acontecer isso que aconteceu no segundo episódio, eu acharia bom. E tem alguma pessoa que tá ali, né, matando a galera maldosa. Mas aí entra naquela discussão de tipo, as pessoas não merecem uma segunda chance. Tipo, entra nessa. Eu acho que é uma discussão meio difícil de. Eu pelo menos acho meio difícil de opinar, tipo. Acho que uma pessoa que matou alguém merece uma segunda chance? Que ele tá matando assassinos, estupradores e tudo mais. Você acha que essas pessoas merecem uma segunda chance? Porque se você mata ela, ela não tem uma segunda chance, né? Pra redimir. Eu acho que merecem. Eu entendo toda a dinâmica por trás da punição de um crime ser complicada quando essa punição é a morte, etc. Só que se eu pudesse escolher, me desse a chance de escolher, cara, tu tem que escolher agora isso aí, sim ou não, sim ou não, sim ou não, eu acabaria falando sim. Porque, não sei, eu acho que os ônus seriam muito menores do que os bônus. Basicamente, o que a gente teria de prejuízo por ter uma pessoa dessa no mundo seria muito menor do que a gente teria de benefício. É basicamente isso, mas não, é só uma suposição e não necessariamente algo que eu considero objetivo. Faz sentido. Entra naquele lance de tipo. E se essa pessoa que você deu uma segunda chance, ela vai lá e comete outro crime. Se você tivesse punido ela, você poderia ter salvado a pessoa que foi. Entra quase no conceito de mal necessário, né? Né? Faz sentido. Gente, mas eu penso o seguinte, que mesmo ela com esse poder, sempre ia ver o mal. Por exemplo, quando as pessoas dizem, opa, o mal já não existe, sempre se levantava, vinha uma pessoa mais mal ainda. E ia chegar um momento que ele ia se tornar um Deus, como ele diz, ele ia se achar importante e ele ia começar eu não vou dizer escravizar, mas ele ia começar a juntar pessoas, né, para apoiar ele, para fazer toda a vontade dele, aquela coisa toda. E as pessoas iam se sentir obrigadas a fazer o que ele queria. Ia virar uma Porque, opressão, né? ele falou que ele quer ser conhecido. Então, vamos supor, ele acabou lá com mal e tal, e em algum momento ele ia mostrar a cara dele. E ele não ia só querer que as pessoas olhassem para ele, não, ele, de alguma forma, ele ia botar as vontades dele, né, em questão lá. Eu acho que, assim, pensando, vamos supor que, beleza, ele matou todas as pessoas maldosas do mundo. Tipo, então meio que o trabalho dele tá feito, a gente não precisa mais dele. Só que aí o que já aconteceu, né, nos dois episódios, já subiu a cabeça. Então ele deixou claro, teve várias falas disso. Tipo, quem se opor a mim, eu vou te matar, tá ligado? Eu acho que o maior problema seria esse. Exatamente. Olhou feio. É que o mal ele é dependente do bem para existir. E o mal ele simplesmente sempre existe, baseado no que se tem como bem. Então, não existe um momento onde ele fique entediado porque ele matou todas as pessoas mais do mundo. O que existe é que a maldade vai ser cada vez mais coisas mais leves, entendeu? Então as pessoas vão morrer cada vez mais por besteiras menores. É basicamente isso. Só que como é apenas uma pessoa fazendo o que ela faz, eu não acredito que existe
produção o suficiente para suprir a demanda de maldade. O que significa que nunca vai existir um momento onde ele vai estar matando uma pessoa, por exemplo, que pisou no pé da outra, sabe? Ele sempre vai ter atrocidades o bastante para punir. E se no momento ele agir por orgulho, ou por impulso, ou por emoção, eu acredito que não seja, como é que eu posso dizer, relevante frente a todo o bem que ele vai causar com as atitudes dele. É mais ou menos isso. É uma visão, na verdade, bem maquiavélica, porque você assume erros no caminho em razão dos acertos. É basicamente isso. Mas aí entra naquele lance de tipo, o cara rouba, mas mas faz. Ele matou algumas pessoas inocentes aqui por impulso, mas pelo menos ele tá fazendo bem no geral. Praticamente entra nisso aí mesmo. Tô pensando aqui, querem falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente entrou na filosofia. Eu acho que era a filosofia que eu queria tocar, porque desse anime eu acho que é a parte mais difícil, assim, de conversar, porque não tem um negócio que todo mundo vai aceitar, assim, de cara e beleza, terminamos nossa conversa. Eu acho que é um ponto bem... Principalmente esse de devo dar uma segunda chance pra pessoa ou não, né? E o fato de que vai ser só uma pessoa tomando as decisões, né? Então, pode ser que eu acho que uma coisa que não seja punitível o suficiente, mas pra ela, pro Light no caso, ela acha que então ela vai lá e mata a pessoa. É isso. Não tem segunda opinião. Eu acho que é o seguinte, como ele tá matando as pessoas malas, existem vários tipos de maldade, né? Entre o assassinato, o estupro, enfim, existe uma escala. Então vamos supor que ele fosse matando um por um, né? Vamos supor todos os assassinos, aí todos os estupradores, e ele fosse matando e tal, então ia chegar no momento que o crime, vamos supor assim, até a mentira, que às vezes eu minto para você e você se sente magoado com aquilo, você sofre e tal, ele ia pensar assim, opa, aquela pessoa é mal porque fez essa outra sofrer, então ele ia acabar matando umas coisinhas pequenas que a gente não considera crime, e as pessoas iam começar a ter medo de viver, ia perder a liberdade, com medo, opa, tudo que eu fizer pode ser um motivo para ele me matar. A qualquer momento eu posso morrer por uma coisa que eu falei, por uma coisa que eu disse ou fiz, né? Atitude pequena. Meio que boa parte dos crimes iam ser diminuídos não pelo fato dele ter matado os criminosos, mas porque as pessoas iam ficar com medo de morrer, né? Basicamente. Isso. Mas aí que tá. Justamente o que eu falei é que não existe produção suficiente para suprir essa demanda. Não importa que ele reservasse literalmente o dia inteiro dele a escrever nomes no caderno, que ele visse nos noticiários, jornais, etc. Ele passaria literalmente o dia inteiro dele trabalhando, matando pessoas que cometessem crimes. Não ia ter um momento onde ele ia zerar as pessoas que são assassinas, as pessoas que fazem isso, que fazem aquilo. Eu acho que a ideia maior é que ele iria suprimir esses crimes pelo fato das pessoas terem medo de uma punição. E aí você entra também em mais uma polêmica, que é se as pessoas elas param de fazer algo por medo da punição ou se elas fariam aquilo mesmo com a punição ou não, sabe? Eu acho que, como eu disse, não acho que existe um momento onde falta crimes para ele punir, entendeu? Só existe a filosofia se ele tem o direito de punir ou não. É basicamente isso. Faz sentido. Nisso que você falou, só pra fechar aqui, será que ele, tipo, diante de tanto poder, ele ia aceitar ter outras pessoas à sua volta, tipo, pra dar opinião? Ele fala, mano, eu sou o deus da porra toda, tá ligado? Eu não preciso que ninguém me dê uma segunda opinião. Que, tipo, se fosse assim, eu acho que ia ser um pouco mais relevante, não sei a palavra, mais plausível, sei lá, mais aceitável
Porque ia ter uma segunda opinião ali, tipo, pô, esse aqui eu acho que se não precisa matar esse cara, só prende ele, tá ligado? A questão é que tipo de Deus ele pretende ser. Se for como a Rayane falou, que depois de um momento ele vai querer se mostrar e ser adorado, começa a ser uma parada perigosa. Agora, Hitler 2. se ele trilhar o caminho solitário e simplesmente continuar em anonimato, punindo as pessoas em anonimato, eu acho que é um problema menor, sabe? Não vejo tanto problema com isso, mas é isso. Eu acho que eu não aceitaria uma segunda opinião. Por quê? Porque ele já se acha o inteligente. É como se ele olhasse para a pessoa, vamos supor, para a pessoa mais inteligente e dissesse: você é um ser inferior a mim, sabe? Eu já sou o que sou, não preciso da sua opinião, porque eu sou mais inteligente que você. Eu posso mais do que você. Pensando nisso, eu acho que ele até mataria a própria família, então, se ela se opôs a ele, né? Pô, a gente destrinchou bem esse episódio aqui, hein? E agora tá ficando legal. Respondendo a pergunta inicial, eu não, se fosse para escolher, eu não ia querer um Light com Death Note na mão. Eu acho que apesar de tudo, eu acho que eu ainda aceitaria. Eu já dei minha polêmica opinião, não repetirei. Não, tem que repetir, todo mundo repetiu. Então você aceitaria ele como um deus, então. Falou. Será que o Nico caiu? Acho que o Nico caiu, hein? Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Aonde que parou? Sei lá. Qual foi a última coisa que vocês ouviram minha? A gente não ouviu. A última coisa que eu ouvi foi da Rayane, que ela tava falando da opinião dela se deveria existir um Light Yagami no mundo. Tá, eu acho que não, eu falei e não foi, então. Eu falei que apesar de tudo, eu aceitaria ainda. Ter um psicopata desse aí. Apesar E tu? de tudo, eu acho que eu também Literalmente, né? aceitaria. Porque entra naquele lance de tipo, mano, pelo menos a gente não vai ter tanta coisa maldosa no mundo, tá ligado? A gente vai ser meio que oprimido? Sim. Mas apesar, né? Tipo, mas, tem aquele mas, né? Tudo é a questão de você, se você é capaz de abrir mão da sua liberdade pela segurança, que é basicamente O que a gente tá vivendo hoje na internet. é o negócio lá do, eu esqueci exatamente qual é o nome do filósofo, mas é o negócio do contrato natural, né? Quem que falava isso? Era Rousseau? Eu não tenho certeza, mas enfim, eu não sou muito ligado a nomes, mas é basicamente isso. Se você é capaz de abrir mão da sua liberdade pela segurança plena, né? Que é mais ou menos o que a gente faz quando a gente cria uma sociedade, porque querendo ou não, mesmo no estado que a gente tem hoje, tendo Light Yagami ou não, a gente não é livre, digamos assim, não é plenamente livre. Vamos supor que não que seja uma coisa que deveria acontecer, mas a gente não é permitido matar uma pessoa, e só por isso já é um cerceamento de liberdade, por mais que seja uma liberdade cruel, entendeu? Então, e a gente é cerceado dessa liberdade justamente porque a gente busca a segurança. A diferença é que isso ia estar em volta de uma pessoa só, né? E não de um governo, nem nada do gênero. Bom, É um bom pensamento, assim. eu ficaria junto com o Gustavo, então, apesar de tudo, eu aceitaria um light psicopata. Fechamos esse segundo episódio, então. Complementamos já até mais coisa do primeiro. Isso aí. Por Sim. mim é nóis. Por mim também. Então vou me despedir aqui. É isso, espero que vocês. Valeu.
Comentem aí o que vocês acharam das nossas opiniões. Vocês concordam com o Gustavo ou não? Polêmica, deixe sua polêmica aí. A gente tá se soltando. Vocês que estão vendo esses episódios gravados, a gente tá gravando esses 5 primeiros episódios tudo junto, então mesma roupa e tudo. Eu acho que vocês vão perceber. Conseguindo comentar bem, né? Cada episódio. Assim, tá surgindo várias ideias, várias polêmicas. Eu acho que a gente tá se soltando tipo, como é o primeiro dia, a gente ainda vai ficar meio com o pé atrás. Mas acho que a tendência, se a gente for continuar, tipo, nós três, a tendência é cada vez se soltar mais e só não fugir tanto do assunto, né? É verdade. Senão vira literalmente uma conversa e aí a gente acaba esquecendo do episódio. Mas eu. E eu acho que parte disso, eu não acredito que dá pra acontecer isso todo episódio, entendeu? Quando você tem um anime que vai tocar em determinados pontos, né? A gente vai ter o momento da discussão filosófica, eu acredito que 1 ou 2 vezes no anime, e depois a gente não vai meio que ter mais como falar de novo disso, entendeu? A gente vai focar mais no que tá acontecendo mesmo. Justo. E eu ia finalizar aqui, até deixar claro que não tá escrito em pedra, que não vai ser literalmente um episódio por. Um episódio de anime com um episódio de podcast, então, tipo, a gente vê que a conversa foi muito curta ou não teve muita coisa pra comentar, a gente emenda 3 episódios, sei lá, 2 episódios de anime em um episódio só de podcast. Aí a gente. É o de menos, tá ligado? Nunca vai ficar curto o bastante e nem longo também. Então, é algo que dá pra mudar. Então é isso. A mesma. Querem dar um tchau aí? Vão se mantendo mesmo? Rede social é o mesmo nick, não mudou, né? De um episódio pro outro. Quem sabe muda pra próxima sessão de gravação. Mas não, por enquanto é só, pessoal. É isso, então vejo vocês no próximo episódio. E valeu, segue a gente aí nas redes sociais.